Meu querido irmão, minha querida irmã, você prezado ouvinte do nosso programa A Voz do Pastor. Nós estamos celebrando o 26º domingo do tempo comum, do ano A. E a liturgia deste domingo mostra que Deus nos chama e nos compromete com seu reino. E diante da proposta de Deus, nós podemos assumir duas atitudes, ou dizer sim e colaborar com ele, ou dizer não e não cumprir a nossa missão. A palavra do Senhor, portanto, nos exorta a um compromisso sério e coerente com Deus, a fim de trabalhar na sua vinha. Hoje, o Evangelho nos propõe a parábola dos dois filhos, enviados pelo pai para trabalhar na sua vinha. Um deles diz imediatamente que vai, diz sim, mas depois não foi, não se empenhou ou não cumpriu com a palavra empenhada. O outro, ao contrário, recusou-se imediatamente, disse não, mas depois se arrependeu e foi trabalhar na vinha obedecendo ao desejo do seu pai. O sim que Deus nos pede não é algo abstrato, algo teórico, feito de boas intenções, mas deve se traduzir em um compromisso firme, coerente, sério e exigente com o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois o verdadeiro cristão não é aquele que vive de aparências, que diz sim, mas não faz o que disse que iria fazer, que finge respeitar as regras, mas de fato não as respeita. O verdadeiro cristão é aquele que cumpre na realidade da sua própria vida a vontade de Deus. E com esta parábola dos dois filhos, Jesus recorda também a sua predileção pelos pecadores que se convertem e nos ensina que é preciso humildade para acolher o dom da salvação. Também São Paulo, no trecho da carta aos Filipenses que hoje meditamos, nos exorta à humildade. Nos fala São Paulo: não façais por rivalidade ou por vanglória, mas com humildade considerai os outros superiores a vós mesmos. Estes são os mesmos sentimentos de Cristo, que despojando-se da sua glória divina por amor a nós, se fez homem, se humilhou, se fez um servo até a morte de cruz. Ele se despojou de si mesmo e, apesar de ser filho de Deus, não afirmou com arrogância e orgulho a sua condição divina, mas assumiu a realidade da fragilidade humana, fazendo-se servo de Deus, servidor dos homens, para nos ensinar a suprema lição do amor, que é do serviço, que é da entrega total, da vida, entrega que se faz por amor. Os cristãos são chamados por Deus a seguir Jesus e a viver do mesmo jeito que nosso Senhor viveu, na entrega total ao Pai e aos seus projetos. Quando Jesus contou esta parábola dos dois filhos, ele se encontrava em Jerusalém, onde será entregue à morte. Ele se encontrava em Jerusalém vivendo a última etapa do seu ministério. Teve uma entrada triunfal na cidade de Jerusalém. Porém, aos poucos, quando nosso Senhor chega na cidade, começaram a surgir as rejeições, os conflitos com as autoridades religiosas, que recusaram a proposta do reino de Deus anunciada por Jesus. E é nesse contexto que se insere a parábola dos dois filhos. A parábola faz parte da resposta que Jesus dá ao chefe dos sacerdotes e os anciãos do povo, que questionavam com que autoridade Jesus estava atuando. Eles não estavam dispostos a reconhecer Jesus como o Messias, o enviado de Deus, e a aceitar o Senhor como aquele que tem um mandato de Deus para propor aos homens a novidade do seu reino. Há, portanto, uma grande tensão. No contexto, Jesus conta esta parábola, que anuncia a proximidade da sua paixão e da sua morte na cruz. A parábola dos dois filhos ilustra justamente duas atitudes bem diferentes diante da proposta de Deus. O primeiro filho foi convidado pelo pai a trabalhar na vinha. A sua primeira resposta foi negativa: não vou, não quero. E no contexto da época de Jesus, um filho dar uma resposta assim ao pai era algo extremamente reprovável, sobretudo porque uma atitude desse tipo enchia o pai de vergonha e punha em causa a sua autoridade diante dos familiares, dos amigos, dos vizinhos. No entanto, este primeiro filho, que foi enviado para trabalhar na vinha, disse que não ia, acabou por repensar a sua atitude, se arrependeu e então, mesmo dizendo que não ia trabalhar, foi trabalhar na vinha do seu pai. Obedeceu a ordem do seu pai. E o segundo filho, diante do mesmo convite, responde: sim, Senhor, eu vou. Deu um sim. Deu ao pai uma resposta satisfatória, que não colocava em causa a sua autoridade, a sua honra. Ficou, portanto, bem visto diante de todos. Poderia assim ser considerado um filho exemplar. No entanto, ele não foi trabalhar na vinha. Diz que ia, mas não foi. E Jesus faz uma pergunta aos seus interlocutores. As autoridades dos judeus
que o ouviam e que estavam em oposição a Jesus? Qual dos dois fez a vontade do Pai? A resposta é clara: o primeiro. A parábola, portanto, nos ensina que, na perspectiva de Deus, o importante não são as aparências, mas cumprir realmente a sua vontade. Não bastam palavras bonitas ou declarações feitas com boas intenções, mas é preciso uma resposta adequada e coerente àquilo que Deus nos propõe, àquilo que Deus nos ordena. É certo que os fariseus, os sacerdotes, os anciãos do povo, disseram sim a Deus ao aceitar a lei de Moisés. A sua atitude, como a do filho que disse sim e depois não foi trabalhar na vinha, externamente, ela é irrepreensível. Está conforme, portanto, as convenções sociais, mas do ponto de vista do cumprimento da vontade de Deus, é mentirosa, é uma grande hipocrisia. Você diz que vai e não foi trabalhar. E essa hipocrisia se reflete na atitude das autoridades dos judeus em ter recusado o convite de João à conversão e esse fechamento em relação à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Em contrapartida, os cobradores de impostos e as prostitutas se comportaram como um filho que diz não, verbalmente desobedece, mas que se arrependeu e foi trabalhar na vinha do seu pai. Assim, os pecadores acolheram o convite de João à conversão e souberam acolher a novidade do reino em Cristo Jesus. E através dessa parábola, nosso Senhor, portanto, dava uma resposta àqueles que o acusavam de acolher os pecadores, as pessoas marginalizadas, ou seja, aqueles que não tinham a vida de acordo com a lei. E Jesus deixa claro que, na perspectiva de Deus, não interessa as convenções externas, está externamente de acordo com a lei, mas interessa justamente o interior da pessoa. É claro que esse interior também deve exteriorizar-se, pois um amor que não se exterioriza, colocamos em dúvida este amor. Mas o que honra a Deus não é aquele que cumpre ritos externos, aquele que cumpre uma boa figura, aquele que externamente está o seu comportamento de acordo com a lei. O que honra a Deus é viver de acordo com o próprio dever, ou seja, cumprir com a vontade do Senhor. Mais tarde, também essa parábola serviu para a comunidade de São Mateus iluminar a recusa do evangelho por parte dos judeus e o acolhimento por parte dos pagãos. Assim, esta parábola contada por Jesus é um convite para nos responsabilizar ou para corresponder ao chamado que Deus nos dirige. Assim como nós vemos na primeira leitura do profeta Ezequiel, foi um profeta que exerceu seu ministério no exílio na Babilônia, entre os exilados, e exerceu o seu ministério com a mensagem marcada de grande esperança, mesmo muitas vezes empregando palavras duras, de acordo com a necessidade. E o profeta Ezequiel convida os israelitas exilados na Babilônia a se comprometerem de forma séria e consequente com a proposta de Deus. Cada um de nós deve tomar consciência das consequências do nosso compromisso com Deus e viver de forma coerente com esses nossos compromissos. Pois os nossos compromissos, a nossa resposta dada a Deus, tem implicações práticas no modo como nós aderimos a nosso Senhor Jesus Cristo. E na época do profeta Ezequiel, as pessoas, geralmente esta era a mentalidade teológica da época, imaginavam que o mal praticado pelos antepassados repercutia sobre a geração presente. Por isso, os que estavam deportados para a Babilônia imaginavam que o exílio fosse um castigo devido à culpa dos antepassados, mas um castigo passageiro por alguma culpa coletiva que os antepassados cometeram no pecado e esperavam que brevemente pudesse retornar à terra. E mesmo assim queixavam-se de Deus, julgando Deus como se fosse injusto. Nós lemos, segundo o profeta Ezequiel, assim diz o Senhor: vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Ouvi, vós da casa de Israel, é a minha conduta que não é correta? Ou antes é a vossa conduta que não é correta? Ezequiel mostra aos exilados que se queixavam de Deus, que eles tinham uma mentalidade equivocada. Não era a conduta de Deus que estava errada, mas a conduta do povo, com as suas escolhas e infidelidades que tiveram como consequência o exílio. O exílio, portanto, era a consequência dos erros e dessas escolhas feitas de forma equivocadas. Mas cada um, particularmente, era responsável pela situação. Não tinha, portanto, sentido culpar os antepassados, atribuir a responsabilidade ao coletivo ou a outras pessoas. Por isso que o profeta fala: quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Portanto, o exílio
era uma oportunidade para o arrependimento e a mudança de vida. Se a injustiça e o mal praticado geram a morte, a prática da justiça gera a vida. Se a injustiça e o mal geram a morte, a justiça gera a vida. E o profeta faz um convite a essa mudança de vida. Chama o povo à consciência da sua própria responsabilidade individual. Deus oferece a oportunidade para essa mudança de vida. Cada um deve, portanto, fazer a sua escolha. E, quando nós escolhemos a vontade de Deus, é claro, então, que temos uma vida consequente com essa escolha. Assim, a palavra de Deus proclamada neste domingo nos interpela até aquela atitude diante de Deus, diante do seu chamado, diante do seu mandato, ter uma atitude disponível para fazer o que Ele nos manda fazer. E assim nós escolhemos o bem dessa nossa postura, dizendo sim a Deus e vivendo de acordo com o sim dado